student, how's it going? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês então são muito bem-vindos à nossa aula e você pode pegar aí o seu material, caderno, se você tiver um celular ou um computador com acesso à internet também, deixa no jeito aí que nós vamos utilizar, ok? Então vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é coletar informações do grupo, perguntando e respondendo com o auxílio do professor sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade, para compreender as diferentes configurações familiares, identidades e espaços sociais. Então eu tenho uma perguntinha para vocês, ó. Você sabe o que significa a palavra how em inglês? Conhece essa palavrinha? Sabe o que ela significa? Não se preocupa não, que se você não sabe durante essa aula você vai aprender. E se você já sabe, você vai revisar também. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, nível 1, que é o nível iniciante, unidade 2, lição 1 e as expressões questões de opinião com how. E vai esperar aí um pouquinho, porque se você tiver acesso à plataforma agora, você vai fazer esse passo a passo aqui, vai se logar e vai me aguardar nessa tela aqui para a gente iniciar, começar aqui as atividades juntos. Se você não tem acesso a um computador com internet agora ou um celular, não tem problema, você também vai participar da aula conosco e vai registrar algumas informações e algumas atividades no seu caderno, ok? Então deixe tudo preparado aí e let's go, students! Bom, então se você conseguiu logar na plataforma agora, você está nessa tela aqui, né, da unidade 2, a lição 1, e nós vamos fazer essa atividade aqui, ó, atividade 2, que são as expressões, questões de opinião com how. Vamos clicar em iniciar. E aí agora nós vamos ver um vídeo. Então preste atenção no vídeo, vão aparecer algumas informações importantes ali pra gente, que nós vamos ouvir, vamos repetir e aprender essas informações que aparecem ali. Então, eu vou habilitar para vocês aqui a legenda, certo? Good morning. Good morning, Carlos. How are you? I'm good. How are you, John? Fine, thanks. How's your class? It's good. The teacher's great. How many students are in the class? There are 8 students. Oh, okay. Well, good luck. Bom, então algumas expressões, elas aparecem aqui ao lado, né? Então nós temos, ó. How's your class? How's your class? Como é a sua aula? Depois. It's good. It's good. É boa. The teacher's great. The teacher's great. O professor ou a professora é ótimo ou ótima. A outra. How many students are in the class? How many students are in the class? Quantos alunos há na sala? There are 8 students. There are 8 students. Há 8 alunos. Good luck. E good luck, que é boa sorte. Então, essas expressões que apareceram ali, que são importantes para essa nossa lição. Vamos para o próximo. Aqui, nós temos algumas informações sobre a palavrinha how. Você sabe o que significa how? How significa como. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Use how is ou how are para perguntar a opinião de alguém. Use a contração how's para how is. Então, nós temos alguns exemplos. How's your class? How's your class? Então, esse how's é o how abreviado com is. Então, como é a sua aula? How's your teacher? How's your teacher? Como é o seu professor? How are your classes? How are your classes? Como são as suas aulas? How are your teachers? How are your teachers? Como são os seus professores? Então, vocês perceberam que a gente usou how is para singular e usamos how are para o plural.
né? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar essas informações no caderno e nós já voltamos. Vocês perceberam como perguntar a opinião de alguém em inglês? Usando o how, né? Então, posso usar how are ou how is para perguntar a opinião de alguém. As respostas, elas podem ser positivas, neutras ou negativas. Por exemplo, se alguém pergunta, How's your teacher? How's your teacher? Como é a sua professora? Se você for responder de forma positiva, você pode responder She's good. She's good. Ela é boa. Outra pergunta. How are your classes? Aqui está perguntando como são suas aulas. They're great. They are great. Elas são ótimas. Veja que aqui a gente tem duas maneiras de responder, né? Good para boa e great para ótima. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam copiar essa informação no caderno. Então, quais são as duas maneiras de responder positivamente a essas perguntas de opinião? Eu posso responder she's good ou they are great. Então, posso usar good para boa e great para ótimo ou ótima. Vamos para o próximo, então. Se eu quiser responder de forma neutra, temos aqui o exemplo, ó. How's your teacher? Como é seu professor? Vou responder agora de forma neutra. He's okay. He's okay. Ele é ok. How are your classes? Como são as suas aulas? Aí a gente pode responder. They're so-so. Elas são mais ou menos. Veja que tanto ok como mais ou menos, eles dão uma opinião ali que é neutra. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam copiar essa informação no caderno.
E agora, como responder de forma negativa? Bom, em forma negativa, a gente tem também dois exemplos. How's your teacher? How's your teacher? Como é seu professor? He's bad. He's bad. Ele é ruim. Ou então, How are your classes? how are your classes? Como são as suas aulas? They're terrible. Elas são horríveis. Então veja que aqui a gente usou a palavrinha bad para ruim e a palavrinha terrible para horrível. Mais um tempinho aí que você vai copiar essa informação também no seu caderno. Vamos lá então para o próximo. Aqui nós temos uma atividade agora. Dois alunos, Ella e Joey, estão falando sobre as suas aulas. Ouça o áudio e selecione a resposta correta. Eu vou colocar o áudio para tocar todo para vocês e depois a gente vai pausando para escolher a resposta correta para cada frase. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. And you? I'm good. How's your English class? It's great. And how's your teacher? She's good. Her name is Miss Kelly. How are your classes? They're okay. Well, see you later. Okay. See you later. Bom, então agora nós vamos ouvir para selecionar a resposta correta. Joe is busy, great, or so-so. Good morning, Joe. Hi, Ella. How are you? I'm fine, thanks. But I'm busy. Então, o Joey is busy. O Joey está ocupado. Joey's English class is... E agora, qual é a opinião que o Joey fala sobre a aula de inglês dele? Vamos prestar atenção se é good, great or terrible. And you? I'm good. How's your English class? It's great. And It is great, ele fala, né? Joey's English class is great. É ótima. Joy's English teacher is... Agora nós vamos prestar atenção de como é a professora de inglês do Joey ou o professor. Good, great or bad? how's your teacher? She's good. How's your teacher? Ela pergunta e ele diz she's good. Agora, elas class are... Então, as aulas da ela são good, terrible or okay. Her name is Miss Kelly. How are your classes? They're okay. They're okay. Então, elas classes are okay. Nessa atividade, então, nós vamos combinar as questões, as perguntas, com as respostas correspondentes. Então, quem estiver logado à plataforma vai fazer diretamente na plataforma e quem não estiver logado vai fazer, então, no caderno. Vocês vão fazer a primeira coluna, as perguntinhas que estão ali, e na segunda coluna, a resposta correspondente. Vou dar um tempinho para que vocês possam realizar a atividade.
Então, conseguiram realizar a atividade? Nós vamos fazer a correção. Se você fez diretamente na plataforma, ela já vai corrigindo automaticamente. Se você fez no caderno, você vai corrigir agora comigo. How's your class? Então, a pessoa está perguntando como é a sua aula. Aí a gente vai responder o quê? I'm fine, thanks, he's okay, it's so, they are great. Bom, nós vamos responder com it's so, porque a pergunta está no singular. Então, a gente também vai pôr a resposta no singular. So, gente, é uma resposta neutra. Ah, é mais ou menos. How's your teacher? Como é o seu professor ou sua professora? Então, nós vamos colocar he is okay. Ele é ok. How are you? Como você está? Então, a resposta vai ser I'm fine, thanks. E how are your classes? Como são as suas aulas? They are great. They are great. Muito bem, vamos para o próximo. Essa atividade, nós vamos treinar a pronúncia. Então, você vai escutar, você vai repetir e se você estiver utilizando a plataforma, você clica aqui nesse microfone que aparece ao lado e grava a sua voz e ele vai fazer a correção da sua pronúncia. Se não, você vai repetir junto comigo. Vamos lá? How are you? How are you? Como você está? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Estou bem, obrigada. E você? How's your class? How's your class? Como é a sua aula? Ou como está a sua aula? It's okay. It's okay. Ok é uma resposta neutra, lembre-se disso. How's your teacher? How's your teacher? Quer dizer, como é sua professora? She's great. She's great. Ela é ótima. Muito bem, alunos, encerramos essa etapa. Congratulations! E aí, você aprendeu como fazer perguntas usando o how para saber a opinião das pessoas? A gente vai fazer agora uma atividade para que você possa colocar isso que você aprendeu em prática. Então, olha só, talk to your friends. Converse com os seus amigos. Usando a expressão how, pergunte aos seus colegas. How's your family? Como é a sua família? E how's the community where you live? Como que é a comunidade onde você mora? As respostas devem ser em inglês. Então, antes de você perguntar ao colega, pense você também nas respostas para essa pergunta, porque vocês vão trocar informações sobre vocês, né? Então, você vai dizer como é a sua família para o seu colega e ele vai dizer como é a dele para você. How's the community where you live? Como é a comunidade onde você mora? E ele também vai responder para você. Então, vocês vão fazer uma troca de informações aí para vocês praticarem o uso do how na pergunta para pedir a opinião de alguém. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam treinar, possam pensar na resposta e praticar, então, isso que vocês acabaram de aprender. Nós já voltamos.
E aí, como foi realizar essa atividade? Conseguiu praticar? Olha, esse tipo de atividade é muito importante. Vai ajudar vocês a fixarem o conteúdo e também a praticar a oralidade. Bem legal, né? Nós vamos voltar então para a plataforma agora e fazer a nossa tarefa final dessa unidade. Então, agora vocês vão clicar aqui ó, na atividade 3, que é a tarefa final falando sobre a sua aula. Vamos clicar em iniciar. E aí, ó, converse com sua amiga Amy para a gente praticar aqui, ó, sobre a sua aula de inglês online. Ouça e grave a resposta correta. So, talk to your friend Amy. Vamos conversar aqui com a nossa amiga Amy. Hi, how are you? Então, ela diz, Hi, how are you? Ela está cumprimentando e perguntando como você está. Então, o que nós vamos responder? Nice to meet you too. Yes, she's great. Oh, I'm fine. And you? Então, a gente vai na C. Eu vou responder como eu estou e perguntar como ela está também. Vamos lá? I'm fine. And you? I'm fine. And you? I'm good, thanks. How's your online English class? Ela pergunta, how's is your online English class? Ela está perguntando como que é a minha aula de inglês online. E aí a gente vai responder o quê? I'm fine. What's your name? Ou então letter B. Yes. How old is your teacher? Ou it's good. How's your English class? Então, a gente vai dizer como é a nossa e perguntar a dela. Então, é a letra C. Vamos gravar? It's good. How's your English class? My English class is great. My English class is great. A minha aula de inglês é ótima. Nesse caso aqui, a gente vai dizer o quê? I'm fine, thanks. And you? Ou então, what's your name? Ou how's your teacher? Então, eu vou perguntar agora como é a professora ou o professor. How's your teacher? She's good. Bye. She's good. Ela é boa. E daí ela diz bye, se despedindo. Então, nós vamos responder o quê? How's your teacher? Goodbye ou nice to meet you too? Vamos responder então goodbye, que é respondendo a despedida dela. Goodbye. Muito bem, alunos. Encerramos então essa lição. Congratulations. Então, gente, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos a fazer perguntas usando o how. E você aprendeu, além de fazer a pergunta, também como responder de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. See you next class. Bye bye, students!